minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Quero compartilhar com você agora uma das cartas considerada uma das mais difíceis da nova aliança, que é a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, aos cristãos em Roma, nós podemos observar essa carta. Exige um esforço, um estudo cuidadoso, mas em compensação nos oferece a oportunidade de apresentar ou de apreciar a grandeza da obra de Deus para salvar todos que aceitam o Evangelho de Jesus. Essa é a riqueza maior que nós encontramos nessa carta aos Romanos, né? Geralmente considerado o livro mais profundo do Novo Testamento. Essa carta que Paulo escreveu para os Romanos apresenta a graça como aspecto fundamental do caráter de Deus e o Evangelho como um meio de oferecer esta graça a todos os pecadores. Isso é lindo, isso é maravilhoso demais aos nossos olhos, para a gente estar contemplando tudo isso hoje, né? Essa carta que foi escrita para Roma, esse livro, né, nós podemos dizer assim, é um livro de ensinamento profundo e muito rico. Não podemos deixar de lado. Tem algumas partes difíceis, por isso exige esforço, né, paciência, para estar estudando e entendendo a mensagem do Espírito sendo revelada aqui, né? Por isso que ela é muito rica. Nela, Paulo mostra o problema de todos os homens. Todos nós, homens de todas as épocas. Esse é o problema. Mesmo não estando essa carta na antiga aliança, mas já era o problema. Qual é o problema? Problema do pecado. Ele diz, logo no capítulo 3, versículo 10 dessa carta aos Romanos, não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha o versículo 23, do mesmo capítulo 3. O salário do pecado é a morte. Então, o pagamento que qualquer pessoa que não sai das garras do pecado, o pagamento que ele tem, ao invés de ser o galardão prometido, é a morte. Morte aqui significa separação, tormento, sofrimento por toda a eternidade. Ele está falando no versículo 23. A morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Capítulo 5, versículo 12. Quando o pecado entrou no mundo, veio a morte. A morte física, que nós enfrentamos ela todos os dias, e, além de tudo, a morte espiritual. É essa que faz a separação entre nós de Deus para sempre. É entrar em uma escuridão eterna. Então, lembra que o pecado é escuridão e a vida é luz, porque a vida está em Deus. Mas a mensagem e a esperança, né? Nós podemos observar isso, que essa mensagem, a esperança que é exposta nessa carta, né? Paulo descreve o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Capítulo 1, versículo 16. Todo aquele que crê. Crê aonde? Na mensagem do Evangelho. Porque nela estão contidas as palavras que nos educam e faz nascer em nosso coração a mensagem que traz a fé que salva. Capítulo 10, versículo 17, da mesma carta aos Romanos, né? Pecadores são justificados gratuitamente por sua graça. Capítulo 3, versículo 24, né? Nós podemos observar isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Capítulo 5, versículo 8. Isso é uma bênção. Deus olhou para mim e para você, homens, né, sujos no pecado, imperfeitos, e ele deu seu filho. Jesus não morreu depois. Ele não foi o sacrifício depois que eu me purificasse. Ele foi antes.
na esperança que eu pudesse compreender e entender o plano de Deus e se achegar para Ele. Essa é a riqueza maior. Não existe beleza maior do que essa, de Deus se entregar por nós antes de nós nos entregar para Ele. O amor, ou o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 6, versículo 23. Então nós podemos observar isso, que o dom gratuito de Deus, Ele se deu por nós antes de nós nascermos, antes de nós conhecermos. Nem na antiga aliança sabia o plano de Deus. O homem viveu preso embaixo da lei, a lei o segurou, Gálatas capítulo 3, versículo 23 em diante, a lei nos guardou, a lei nos segurou até chegar Cristo, mas homem nenhum sabia desse plano. Jesus veio, por isso que ele fala aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa carta aos Romanos, anima os santos na sua batalha diária contra as tentações e outras provações. Vai nos desafiando, mas vai nos motivando a chegar para Deus a cada dia, a cada hora, a cada minuto, Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Capítulo 5, versículo 9 e 10. Ele nos ajuda a compreender e ver que vale a pena essa batalha, essa luta para manter a nossa vida alicerçada, arraigada nessa palavra, que é a palavra da vida. Lembra que Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E como caminhar em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? Essas são as palavras que ele deixou. Nós vamos caminhar por esse guia, por essa prática que nós temos revelada, que nos educa e nos ensina. Ele fala muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio dele, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Então, se você é uma pessoa convertida a Cristo, ou você está se convertendo a Cristo, você já está reinando com ele. Não é depois, é agora. Então você se torna um cidadão do reino, um senhor, um súdito, para estar reinando com Cristo. Onde e com quem? Começa na sua vida, sendo educado por essa joia rara que Deus revelou, que é o Evangelho. Então o Evangelho é a sabedoria que Deus trouxe para nós. Aqueles que creem devem estar felizes e alegre por ser um cidadão do reino de Deus. Paulo afirma que todas as três pessoas divinas agem para o nosso bem. Quais são as três pessoas divinas? Pai, Filho e Espírito. As três pessoas, a Santa Trindade, os três trabalham com um só propósito. Salvar o homem da perdição eterna. Isso é amor. Não podemos ver outra coisa a não ser isso é amor. Deus olhou para mim, olhou para você, e olhou para todos e entregou o seu Filho. E os três estão trabalhando. O Pai é o Senhor Todo-Poderoso, o Filho é o Salvador, aquele que tem a vida, o Espírito é o revelador, que revelou a palavra a todos nós, para a gente poder entender. O mesmo Espírito intercede por nós. Capítulo 8, versículo 26 e 27. Cristo Jesus também intercede por nós, Nós podemos observar isso. Deus é por nós. Quem será contra nós? Capítulo 8, versículo 31. A participação ativa de Deus em nossa salvação leva a uma vitória.
vencendo todos os obstáculos aqui em Deus. Ainda não vencemos, ainda estamos nessa batalha, caminhando com as armas que Ele nos deu. Capacete, couraça, a espada, calçar os pés, né, com o evangelho da salvação e caminhar em Cristo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou com um amor tão grande a ponto de dar a vida por mim e por você? Jesus Cristo, né? Romanos capítulo 8, versículo 37. Mesmo tratando-se de alguns fatos complexos e difíceis de serem compreendidos por nós que estamos lendo, até hoje, Paulo comunica sua confiança total na sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, que nós precisamos lutar para conseguir entender a sabedoria de Deus para salvar o homem. Ele fala, Romanos capítulo 11, versículo 33, olha comigo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízes e quão insondáveis os seus caminhos. Os caminhos de Deus não é os nossos caminhos. Deus nos chamou para caminhar no seu caminho. Então Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala, eu sou o caminho, porque todos nós estamos destinados à perdição e à condenação. Jesus veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos observar que esse livro, essa carta aos Romanos, não sei como você chama, deve nos ajudar a entender mais e se aproximar mais de Deus. É uma carta muito profunda, mas também muito rica para a gente não perder a nossa salvação para a vida eterna. Paulo claramente mostra que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Capítulo 1, versículo 16. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, você tem esperança de ser salvo um dia? Você está batalhando para isso? Então lembre que o Evangelho é a revelação de Deus através das cartas, dos livros. Estamos falando de carta aos Romanos, mas a preocupação do apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para Roma, foi para salvar o homem. Eram pessoas religiosas, você pode ver no capítulo 10, versículo 1 e 2, ele fala que eu conheço eles, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O entendimento, para entender tudo isso, vem da busca do interesse meu e seu, para crescer nesse conhecimento. Vamos fazer isso. Vamos olhar para estas cartas que foi dirigida a outros irmãos, a outras pessoas, e Deus preservou até hoje, como cartas de amor que veio daquele que nos ama, sinceramente, aquele que nos deu a própria vida para nos salvar, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós, porque assim nós vamos ter ânimo de saber que nós não merecemos, nós somos pessoas pecadoras, nós somos falhos, mas tem um Deus que olhou para nós com amor tão grande e enviou uma carta de amor para que possamos, por meio dela, descobrir o verdadeiro amor e assim ter aquela paixão, aquele amor pelas coisas de Deus, mas principalmente amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e entender bem a palavra do Evangelho, que foi revelada para que possamos, por meio dela, ter vida e vida em abundância. Que Deus nos dê essa paciência e nos dê a sabedoria para que a gente não erre o caminho de volta para nossa casa. Porque se errarmos o caminho, estamos entrando numa escuridão eterna que não tem mais volta. Não tem luz, só há sofrimento, angústia, dor para sempre. Mas
voltar para casa num caminho da luz que nos conduz para uma luz eterna, onde não vamos precisar nem do sol, nem da lua, porque Deus, ele é luz eterna. Ele brilha para sempre. Que Deus nos ajude a aproveitar os nossos dias aqui, dedicar nossa vida a Ele, não sem meta, não correndo para qualquer direção, mas seguindo os seus passos. E onde vamos encontrar os passos de Jesus? Na Bíblia. O Novo Testamento foi dado a todos os povos e chegou até nós. Então, leia com bastante atenção. Procure ajuda. Se você tem dificuldade para entender, ache alguém, fale comigo, entra aí e deixa o recado. Eu vou retornar para você. E quero ajudar você a caminhar sozinho com a Bíblia. Não vá entrando em qualquer porta, porque hoje está cheio de lobos, né? Disfarçado na pele de um cordeiro, querendo abocanhar. E a Bíblia já nos avisou sobre esse ponto. Mas Jesus não nos engana. Ele deixou o caminho, a verdade, a vida, para que a gente possa caminhar com Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer tudo isso aqui na terra. E sair lá na frente de cabeça erguida, sem ter de que se envergonhar para aquele grande dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude.